Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, segunda-feira, 11 horas e 15 minutos, 2/10 de 2023, primeiro pregão de outubro. Racional do mini índice, eu falo em compra nesse momento e acredito que durante as gravações teremos teste pelo menos de 116.400. Será o primeiro racional. Que venha outubro, ele veio, será um mês próspero, assim como novembro e dezembro. Estou muito confiante e mais do que nunca animado. A queda de hoje é uma oportunidade, no meu entendimento e interpretação dos fatos. Enquanto gravo, tomarei aqui o meu Engove Up, taurina, cafeína, arginina, sabor morango e kiwi. E o bom é que ele é zero, não é propaganda não, eu gosto mesmo. Então, falemos do gráfico intraday do mini índice. Uma situação de formação de fundo mesmo. Então a gente parte aqui de 116 mil pontos de raciocínio até 116.400 durante a gravação. Aqui eu só vou... Quando eu traço na mão, ou a mão, podemos também classificar no iPad ou no celular, quando eu gravo o programa Reader, não sai tão perfeito. Então aqui seria um traçado clássico. Mínimas sendo conectadas. Então haveria mais algum espaço aqui para cair. E pode ser uma bear trap. Mas é admissível, como eu expliquei mais cedo no programa Reader, que eu faça, por exemplo, isso. Eu entendo que pelo livro montou fundo, então eu traço no vazio, eu uso o gap acaba sendo um território neutro para esse tipo de traçado. Então é uma ideia também, né? Eu teria aqui, eu partiria do ponto que eu entendo que inflexionou com base no livro, volume também, por que não? O segundo toque e o terceiro toque admissível no vazio. Então é uma possibilidade. E aqui eu vou fazer um pouco mais milimétrico também. À mão não é possível com essa riqueza de detalhes que a gente faz no computador. Então teríamos um provável alargamento aqui em formação. Então 116.400 alvo durante a gravação. A gente tem no ano mais de 90% de acerto dos racionais do YouTube e do Telegram também. E é isso. Vamos em frente firmes na luta. Queridos, eu vou prestigiar nossos amigos aqui do YouTube. O YouTube teve um problema para entregar os conteúdos no final de semana. Eu vi várias pessoas comentando. Então nossa audiência foi um pouco menor. Mas depois, se for o caso, eu mando um aviso com o link para a galera poder assistir. Mas é só procurar também como Top Traders. Então vamos lá. Acho que eu não anotei nada não para falar de forma coletiva. Então vamos lá, querido amigo Eduardo Fraga, boa tarde, um ótimo final de semana, luz e paz. O meu foi excelente. Passeamos, trabalhei, fizemos de tudo aqui no final de semana. Maravilha, eu fui numa padaria belga. Eu não sei se pronuncia assim, Le Pain Quotidien. Muito legal, ali na Vila Nova Conceição, perto da casa de uns amigos. Muito bacana. Então, nosso querido amigo Marcel Fernando Bonassi, muito boa, verdadeira e parceira sua resposta sobre Forex, maravilha. Na verdade, Forex é um mercado que tem no seu DNA um risco absurdamente grande, né? Se você entrevistar 1.000 traders de Forex, eu acredito que os 998 perderam tudo e mais um pouco. Deixaram a conta negativa. Eu operei, caí fora antes de acontecer, com toda a minha verdade aqui. As oscilações eram absurdas. Se eu opero uma moeda contra outra, CFDs, ou uma moeda contra outra propriamente dito, CFD, a corretora banca, né? Digamos assim, né? Ela atua como
ela toma o risco, porque o CFD é um ativo por diferença. Então, assim, eu ganhei uma grana em Forex na época, eu comprei. O estresse foi tão grande que eu gastei o dinheiro todo, e eu não sou disso. Eu sou extremamente econômico, altamente responsável, sereno. Gastei, pessoal, comprei roupa, a gente viajou, coloquei um monte de acessório no carro. Aí, a única coisa que eu fiz, assim, seguindo o perfil do professor Wagner Caetano, foi completar o dinheiro para comprar uma sala, mas a maior parte do dinheiro, se bem que a gente aproveitou também, enfim, mas foi tanto estresse. Eu acho que não vale a pena, mas aí vai de cada um. Aí o nosso querido amigo comentou, ainda nesta linha, pelas boas possibilidades de lucro, prejuízo que tem nos mercados de opções futuros aqui no Brasil. Qual a vantagem de operar esses outros mercados, cripto, forex, futuros americanos? Alavancagem. Simples assim, respondendo direto. A alavancagem pode chegar a dezenas ou centenas de vezes, aí desperta a ilusão. E onde está o grande problema, o grande risco desses mercados? Você pode operar, na maior parte das casas, lembrando que não é regulamentado no Brasil, com o cartão de crédito. Então o camarada pega cartão da esposa, da mãe, a hora que ele vê, ele quebrou o cartão de todo mundo. É um terror, eu não recomendo. Ok? Então, sem dúvida, a alavancagem e a facilidade se opera até com limite de cartão. O diferencial, a possibilidade em relação ao lucro com opções, mini índice e mini dólar, é simplesmente a alavancagem. Você pode ganhar muito mais, só que provavelmente você vai perder muito mais. Né? Qualquer vento é tempestade. Geralmente quem opera Forex opera mega alavancado. Ok? Querido amigo Marcel comentou, professor, o teste piloto do Matheus no mercado pet. Abriram 3 lojas de São Luís, dando certo, entra nesse mercado, pode posicionar os papéis? Olha, eu confesso, com toda a minha sinceridade, que eu nunca mais, eu acho que eu olhei uma vez, depois que a gente vendeu o pet com aproximadamente 40% de lucro, ela tinha peso 2 na carteira, vendemos em agosto, eu não olhei mais o ativo, eu estou vendo agora, acho que eu passei por ela uma vez, quando alguém pediu. Nós vendemos praticamente na máxima, 40% de lucro com peso 2, isso não é qualquer coisa. Quando você fala 40% de lucro com peso 2, é uma baita operação. E eu não acompanhei e não sei dessa questão do mercado pet. Mas é um mercado em franca ascensão, provavelmente um driver positivo. Ela acionou o spinning top montado dia 27 ao romper 6,74. Ela o fez na quinta-feira. E agora uma correção até a média, provavelmente ela subirá até 7,60, cumprindo essa simetria em V. É a minha interpretação. Ok? E seja sempre bem-vindo, Marcel. Eu falei que ia ser Corinthians 6, São Paulo 0, errei por pouco. Eu preciso jogar no Corinthians, tenho que ser o centroavante ou aquele meia ponta de lança. Eu prometo 27 gols na temporada, 1 milhão por mês de salário, mais alguns bônus por títulos e metas cumpridas, eu aceitaria a proposta. Mais que o Yuri Alberto, que o Felipe Augusto eu jogo. Mesmo com 44 anos. É só treinar umas 2 semanas, aprimorar a parte física. Eu parado jogo mais que os dois, com todo respeito. São jovens, você vê que são extremamente educados, bem preparados pelos seus staffs, mas eu jogo mais que eles. O Thiago deixou o like 35, obrigado, querido. Desculpem. Aqui não identificou, né, o nome. Não acredita mais nos dados do IBGE como no jornalismo. Olha, eu também vejo os dados. A questão é a interpretação também dos dados. Mas nem sempre é possível confiar de forma plena, principalmente quando tem viés. Então eu não estou em desacordo, não. Estou mais em acordo do que em desacordo. Mas o IBGE eu entendo que é uma fonte fidedigna. Ok? Assim como a Fundação Getúlio Vargas, eu confio bastante também. Então, queridos, uma vez atendidos nossos queridos amigos do YouTube, façamos aqui aquela nossa rotina tradicional, começando pela Bolsa do Japão. Teve uma nova sessão de baixa, praticamente
lateral, movimento. Eu até conversei com um aluno no final de semana, ele me perguntou se seria aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, tomando como base o dia 12 de julho, 18 de agosto e esse patamar atual é um ombro, cabeça, ombro invertido. A questão é se vai vingar, como diz no interior, ou não. Queridos, a Bolsa de Xangai não vai operar essa semana. Eu já havia adiantado na quinta, na sexta-feira, a Golden Week. Então a data do último pregão, 28. E o minério também não negocia em Qingdao, tampouco Dalian, na China. Ele, na teoria, está negociando em Singapura, mas a liquidez pífia. Né? Então, pífia mesmo, baixíssima liquidez. Petróleo Brent negociado em Londres tem cara, focinho e rabo de topo. Percebam aqui, entre os dias 19 e 28 eu consegui traçar uma LTA. Então é muito provável que viole o eixo da figura 90 com 46 e venha pelo menos até 88,05 nos próximos dias, topo anterior. Isso é bom porque arrefece os índices de inflação. Claro, prejudica a Petrobras, quem opera opções da Petrobras, ações ligadas ao setor petrolífero, mas beneficia diversos outros setores, simplesmente porque existe arrefecimento de inflação. Ok? Eu acredito que eu não tenho marcado nada aqui mais para... Acho que está tudo certo, todos os recados. Eu falei do feriado chinês, então está tudo bem. O nosso grande personagem dos últimos dias são os títulos americanos de 10 anos. Teve uma medida do governo americano que estende 45 dias para que não ocorra o shutdown, ocorreu no sábado. Mas os títulos de 10 anos continuam em alta, né? Em 16 anos é o pico atingido pelos treasuries americanos de 10 anos. Só que tem talvez uma formação de um topo mais baixo que o anterior. Então vamos ver aqui. Só que precisa começar a desenvolver. Naturalmente, se houver uma queda dos títulos de 10 anos, é muito provável, o que a gente espera é que exista uma queda na Bolsa. Mas precisa começar, por enquanto ele está quase na máxima aqui do dia. Chegamos nas bolsas americanas, índice de tecnologia Nasdaq. É uma figura predominantemente altista, no meu entendimento. Mas tem que começar o movimento e cobrir esse espaço vazio, esse gap. Senão o mercado vai começar a entender que é realmente um gap de corte, vai jogar esse preço lá para baixo. Então precisa ter uma reação, de certa forma, rápida. O S&P, eu não vou deixar essa reta porque não faz muito sentido. Então, talvez algo aos moldes que eu fiz anteriormente, partindo do ponto que sinaliza fundo. Aí a gente traça com base no gap, pode ser. Então seria um filhote aqui de alargamento com canal. Então teria um espaço amplo para subir. Mas, mesma teoria, precisa preencher esse gap. E se começar a caminhar na direção do gap, vai preencher rápido. Dow Jones, fundo mais alto que o anterior. O desafio vai ser negar essa barra, que não é fácil, exatamente. Está numa região bastante depreciada, longe de média, então tem tudo para formar fundo, ainda mais com a questão do shutdown. Pelo menos adiada, digamos assim, não foi resolvida, mas foi adiada. E aí nós temos o VIX. Eu comentei recentemente que existia uma oportunidade de vender VIX a 19 para zerar a 16, bingo. Né? Quem vendeu a 19 e zerou a 16 ganhou 3 dólares. 3 dólares no VIX é muita coisa. Pela rebeldia, pelas características de volatilidade que o VIX traz consigo. Agora não está interessante nem para comprar nem para vender. Eu ficaria
é realmente neutro o Volatility Index, negociado na Bolsa de Chicago. Nós temos o EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York. Eu entendo que é uma situação oportuna para a compra. Ok? Então o EWZ, o rompimento de 30,95, quem sabe amanhã acionará um pivô e tem gap aberto para puxar preço, mas também não pode ficar muito tempo aberto, senão fica com uma ideia de corte mesmo, gap de fuga. E as bolsas na Europa, hoje foi o dia dos PMIs, reagindo mal, mas teste do topo anterior, no caso do índice FTSE, Reino Unido, Paris dentro da ideia de uma figura macro de alta e o índice DAX, idem. Aqui no Brasil, pessoal, essa época, eu fiz alguns estudos entre 99, que foi o ano que nasceu meu filho, e 2022, a rentabilidade média entre outubro e dezembro, último trimestre, de 9,41, se eu não me engano. É algo bem perto disso, um pouquinho abaixo de 10%. Mas em alguns anos subiu bem mais que isso. Eu penso que será o caso. Minha projeção mínima de alta entre outubro e dezembro é de 15%, 16%, 17%. Vamos colocar 15%. Então, por exemplo, se eu partir... Então, vamos fazer uma conta. Se eu partir do fechamento da sexta-feira, o mercado vai com facilidade no trimestre nos 126 mil pontos. Inclusive, no 123, eu acredito que é um alvo rápido até. Que seria essa região de máxima. Rápido assim, dentro de algumas semanas. Né? Então, por exemplo, se eu pegar... Conta rápida de padaria, bem simples mesmo, para não ficar com economês aqui. 116,899 vezes 15%, a gente está falando em 134 mil pontos. Será, né? Será até o fim do ano? Agora, se a gente pegar 116,899 10%, que é algo modesto, 128,588. Então, assim, eu acho... Agora, sendo bem sincero, muitas vezes a gente faz um prognóstico totalmente na contramão mesmo, onde ninguém acompanha. Então, teve uma época, tinha o pessoal do Traders Club, em um ou outro momento acompanhou o meu racional. Nesse momento está todo mundo pessimista, mas a Empíricos está com o mesmo racional da Top Traders. Ou a Top Traders da Empíricos, né, porque eles são muito maiores que a gente. Mas principalmente Felipe Miranda está com a pegada do tsunami também, um movimento um pouco mais forte nesse último trimestre. Então, é a única casa, além da Top Traders, que está alinhada com esse pensamento de uma alta forte. Praticamente todo o restante ou está em cima do muro ou acredita que vai ter baixa. Ou mercado lateral, pífio. Eu não. Penso diferente. E não tem certo ou errado. Acho que desde que você tem uma linha de pensamento coerente, sem interesses obscuros, tá tudo certo. Não existe um caminho certo na bolsa ou errado. Você tem as suas opiniões, com as variáveis que estão à mesa. Então, o MME está numa região de suporte. Acho que tem tudo para desenvolver uma inflexão a partir desse momento. Ou de hoje, de amanhã, enfim. Com o DXY testando máximas, eu não sou vendedor de dólar. Ah, mas pode formar um topo duplo, o eixo está em 105,658. Perfeito, mas eu, com o DXY nessas condições, se desenha essa conjectura, eu não vendo dólar. Mas estou esperando uma oportunidade. Vale é uma das vilãs de hoje. Se a gente trabalhar com o site do genial Carlos Martins, uma das mentes mais brilhantes que a gente tem no mercado, eu tive o prazer de conviver uma época na Expo Money. Um garoto
um garoto, né? Tem a minha idade mais ou menos, um camarada fantástico, trabalhador. Então vejam que só a Vale isoladamente imprime quase 200 pontos de queda desses 1.186, 200 agora de baixa no Ibov. Então Petro, Vale são as grandes vilãs, Americanas também caindo forte. Então chegamos em Santander. Eu tenho as minhas restrições por aquelas questões envolvendo o STF, provisionamento, que depois mudaram para inadimplência. Eu acho que foi algo irresponsável por parte do banco. Tanto que a queda de Santander ela é bem maior, por exemplo, que Itúbia, né? Que é muito diferente do movimento de BPAC. Todas elas eu entendo como oportunidade. BPAC foi um dos nossos grandes acertos recentes. Lucro realizado em agosto. E Bradesco, assim como Itúbia, eu entendo como raríssimas oportunidades para todos os perfis. Por exemplo, hoje, né? Eu tô com um imóvel à venda. Na verdade, eu tô com dois. Só que um não vai vender. Eu sou muito realista, a minha intuição também na verdade, é uma sociedade com um propósito específico, imóvel integralizado. Os compradores, a maior parte nem tem, é um público muito específico, né? Então existe um projeto envolvido, mas o outro imóvel não, é uma casa excelente, bem localizada, logo menos vai vender. Quando vender, por exemplo, imagina que vendesse hoje e eu recebesse o dinheiro, por exemplo, amanhã, quarta-feira. Provavelmente eu alocaria tudo em ações e eu compartilharia, né, essa alocação. Nós já temos Bradesco em carteira, provavelmente um quarto desse portfólio, ou um quinto, 20% seria Itube. Né, uma carteira nova, digamos assim. Se eu fosse montar, recebesse esse dinheiro extra, então provavelmente um quarto da carteira seria Itube. Banco do Brasil, também uma situação de oportunidade, um triângulo. Até Itaúsa, só que Itaúsa eu não compraria, eu procuraria um ativo mais volátil, mas para quem é mais conservador, tem aquele perfil de renda fixa, fundo imobiliário, nesse nível eu entendo que Itaúsa é interessante. E Petrobras, professor, você compraria? Não compraria. Não faz parte dos planos atualmente, dos nossos planos de exposição a ativos ligados ao setor petrolífero, por causa da própria volatilidade do petróleo. Né? A tendência, na minha visão, é corrigir, então se lá embaixo eu já tinha evitado essa exposição, não seria agora que eu iria fazê-lo. Então B3, SA3, também negociando com esse extremo desconto, eu entendo que é uma boa oportunidade. Talvez um fundo mais alto que o anterior. Percebam que a mínima do dia 27 está preservada. O índice do setor imobiliário, acho que é uma correção. 2,500 de alta, agora corrige até a média de 21. Continuo exatamente otimista como estava em relação ao mercado. Quando você tem uma leitura macro com alguns fatos importantes acontecendo que teoricamente fariam preço para cima e o mercado está caindo, qual que é a leitura? Oportunidade. Então, em mate, uma simetria em U, com alvo a 5,746 no curto prazo, e FNC entendo que será protagonista buscando a parte alta desse... Aqui é uma mistura de canal com cunha, não é exatamente um alargamento, né? Mas essa figura, esse filhote de canal com cunha, tatu com cobra. Então a barra do dia 28 preservada, uma simples correção, é a minha interpretação. O índice de energia, comeu o lanche antes do recreio, agora está um pouco mais fraco porque existe uma migração de setores no meu entendimento. É um setor mais conservador, talvez o dinheiro esperto está procurando alguns ativos um pouco mais voláteis, e o índice de consumo, claro, é onde está uma das chaves, a questão fiscal no Brasil é destaque. Então o rompimento da máxima de sexta, 2.818,89, acionará um pivô, talvez na sessão de amanhã. É o meu pensamento. Small 11, um recuo também para formar pivô. O que eu quero dizer com isso? Vamos ser mais explícitos aqui, mais específicos. O que eu quero dizer é o seguinte. Aqui nós temos um fundo.
um topo e um fundo mais alto que o anterior. Então, rompimento de 113,19. Se ocorrer, talvez até no pregão de amanhã acionará um pivô. Fundo, topo, fundo. BOVA 11, a mesma história. Vamos marcar também. Então vamos lá, BOVA 11. Fundo. Topo. Fundo mais alto que o anterior. Então qual que é a ideia? Rompimento de 113,39, acionando o pivô, tem gap aberto para puxar preço, simetria em V. Alvo da simetria 116 ou até 116,03. Os pontos estão praticamente alinhados. Eu chego no Ibovespa em dólares. Também a ideia do pivô. Então digamos que os desenhos eles estão alinhados. Fundo, topo, fundo. Então a ideia, formação de pivô de alta neste momento. Casas Bahia está caindo na esteira do mercado. Quando o mercado se animou, o ativo também o fez, isso é um bom sinal. Então talvez seja uma questão generalizada ou setorial, não individual da empresa neste momento. Então 81 centavos de real é um alvo para curto prazo, no meu entendimento. E aí chegamos no IBOV. O IBOV, a mesma leitura que eu comentei sobre o BOVA 11, por exemplo. Nós temos um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Então, rompimento de 116,899, pivô de alta. Quem sabe amanhã, pregão de quarta-feira. Sobre o mini índice, hoje não prosperou nosso racional intraday. Isso é fato. Como eu comentei, né, 90% de acerto não são 100%. A maior parte dos dias a gente acerta, mas alguns dias a gente erra. É difícil falar em teste da máxima do dia, 117,295, realmente. Então é mais oportunidade para quem está de fora. Agora deve recuperar parcialmente essa queda, talvez metade da queda. Então perdeu aqui uma região importante de suporte, 116,410. Tem grande volume, deve inflexionar, voltar, subir aí 400, 500, de repente testar até esse eixo mesmo. 116,410 aí durante o dia. Sobre o mini dólar, a gente espera uma oportunidade para vender, né, com base no DXY, no próprio gráfico do mini dólar, no fluxo, algumas variáveis. Não vejo algo claro para entrar na ponta vendedora. O claro ou mais provável seria a palavra melhor. E o DI acompanhando os títulos americanos. Se eu fosse fazer alguma coisa nesse momento, eu venderia. Eu não sou obrigado a fazer, eu não faria nada. Mas, por exemplo, se eu fosse um trader de um banco, tal, Wagner, você tem que decidir, é compra ou venda no DI F25, eu venderia, aqui na região de 10.930. Seria a minha decisão. Se eu tivesse que fazer alguma coisa e tal. E sobre o milho, parece que dessa vez vai, né? O volume está com as médias, principalmente a de 5 apontando para cima. O ponto-chave 59,57. Então tá entregue, um grande abraço a todos. Após o almoço eu farei stories e também 3 blocos do programa Clique. Muito obrigado pela sua atenção. Um ótimo mês de outubro, excelente semana.